Quarta-feira, 30 de julho de 2025. E olha, esta é a nossa segunda edição de hoje. O nosso foco agora é essa disputa geopolítica cada vez maior, né? Pelas terras raras aqui do Brasil. E a urgência da gente ter uma política soberana, que vá além, assim, de só extrair. Já parou para pensar que o Brasil pode ter as chaves do futuro aqui, guardadas no subsolo? Só que está correndo o risco de entregar de bandeja? Pois é, enquanto a gente ouve falar de tarifa para cá, inflação para lá, inteligência artificial, tem uma guerra silenciosa rolando por minerais estratégicos e o Brasil está bem no meio disso. Nesta edição a gente vai tentar entender o que são essas terras raras, por que Estados Unidos e China estão de olho nessas riquezas e como a decisão do Brasil agora pode definir o nosso papel no século XXI, sabe? Vamos ser uma potência soberana ou só uma colônia de alta tecnologia? Exatamente. E o paradoxo é esse, né? As terras raras são, sim, cruciais. Mas o desafio, olha, não é nem achar elas no chão. Geologicamente não são tão raras assim. A questão chave mesmo é a tecnologia, para extrair, para refinar, para usar na indústria. Essa tecnologia está muito concentrada. E essa disputa de agora, ela tem contorno, sim, de um neocolonialismo tecnológico. A gente tem a riqueza bruta, mas não tem a chave para agregar valor. Isso deixa a gente vulnerável. Certo. E para quem talvez não esteja tão por dentro, o que são exatamente essas terras raras? Por que elas são tão importantes estrategicamente? Basicamente, é um grupo. São 17 elementos químicos, tá? Com propriedades muito, muito especiais. E a importância deles é, nossa, gigantesca, porque eles são a base, muitas vezes invisível, de muita tecnologia que define o nosso tempo. Pensa em bateria mais eficiente, turbina eólica, painel solar, os chips semicondutores, né, que estão em tudo hoje. Superímãs, tipo, essenciais para motor de carro elétrico, como o neodímio, e vai além. Sabe? Equipamento militar de ponta, infraestrutura para inteligência artificial. Eles são vitais para essa transição energética que todo mundo fala e para a revolução digital também. Por isso, controlar o acesso virou questão de segurança nacional para as grandes potências. Faz todo sentido. E o Brasil? Como é que a gente entra nesse mapa? As fontes que a gente viu indicam reservas bem significativas, né? Tipo a segunda maior do mundo. Sim, sim. As estimativas, principalmente do Serviço Geológico Americano, falam em algo entre 22%, talvez 25% das reservas que a gente conhece no mundo, só atrás da China. O potencial aqui no subsolo é, de fato, imenso. Só que aí entra a nossa grande fragilidade. Apesar dessa riqueza toda, o Brasil hoje produz, assim, menos de 1% do mercado mundial. Quase nada. E o ponto mais crítico é que a gente não domina a etapa do refino químico, que é justamente onde está o grande valor agregado, sabe? É transformar aquele minério bruto em óxidos super puros, prontinhos para a indústria usar. Tem algum exemplo mais concreto disso? Para a gente visualizar essa dinâmica na prática. Como essa falta de capacidade de refino aparece? Ah, tem sim. Um exemplo bem claro é a única mineradora que está operando em escala significativa hoje, a Serra Verde, lá em Goiás. Ela é controlada por fundos estrangeiros e o modelo de negócio é basicamente esse: extrair o concentrado mineral e mandar para fora, exportar bruto, principalmente para a China. Aí a China refina e fica com a maior parte do valor. É a repetição daquele ciclo histórico, né? Exporta matéria-prima barata para depois importar o produto tecnológico bem mais caro. O que nos leva direto para a questão do domínio chinês nesse mercado, né? Sem dúvida. A China hoje concentra, assim, quase 90% da capacidade mundial de processamento e refino de terras raras. E isso, olha, não foi por acaso. Foi uma estratégia de Estado deles pensada a longo prazo. E reflete bem aquele padrão que a gente comentou. O sul global, tipo o Brasil, fornece o recurso natural e os países mais industrializados no centro do sistema é que capturam a tecnologia, o valor agregado, o controle estratégico. Falta aqui no Brasil uma política industrial, tecnológica, que seja robusta e soberana para esses minerais críticos. Falta mesmo. E enquanto isso acontece, a gente percebe um interesse crescente dos Estados Unidos, principalmente depois daquelas tarifas unilaterais que eles impuseram sobre produtos brasileiros, né? Tem relatos como no Metrópolis, na revista Fórum, de que Washington está de olho nos nossos minerais como um ativo estratégico, talvez até como moeda em negociação comercial. Porque existe uma dependência estratégica global da China nessa etapa do refino.
é um fato. Mesmo que empresas americanas venham explorar terras raras aqui no Brasil, a tendência natural hoje é que o material bruto ou mesmo semi-processado ainda precise ir para a Ásia para ter o refino final, porque a infraestrutura está concentrada lá. Então, aquele discurso de parceria estratégica dos Estados Unidos muitas vezes foca no acesso ao recurso natural, mas sem um compromisso claro, sabe, com a transferência da tecnologia de refino ou com o desenvolvimento de uma cadeia produtiva completa aqui no Brasil. Fica bem clara a complexidade toda do cenário. O Brasil parece estar mesmo numa encruzilhada delicada, com pressão de fora e essa necessidade urgente de definir uma estratégia própria, para não perder de novo o bonde do desenvolvimento tecnológico. A questão que fica no ar é essa: o Brasil vai conseguir usar essa riqueza estratégica para construir um futuro mais autônomo, mais industrializado, ou vai continuar no papel histórico de fornecedor de commodity, só que agora na nova era tecnológica que está se desenhando? É uma reflexão importante para todos nós. Bom, vamos fazer uma pausa rápida. 1 minutinho e a gente já volta. Bem-vindos de volta. Olha, o foco desta edição muda um pouquinho agora, tá? A gente entra nos aspectos mais, assim, políticos, ambientais e estratégicos das terras raras no Brasil. É um tema quente. A gente vai partir daquela afirmação forte do presidente Lula sobre proteger as riquezas, mas as fontes que a gente analisou mostram uma realidade bem mais complexa, cheia de, contradições. Vamos ver o que está em jogo para o futuro do país. Pois é. Vamos confrontar um pouco esse discurso da soberania com a prática extrativista que a gente vê rolando, né? Os riscos socioambientais são enormes e a gente precisa olhar para as alternativas que garantam não só a exploração, mas também, claro, a soberania tecnológica e a justiça ambiental. É uma discussão chave. Certo. Começando então por essa frase do Lula: ninguém vai pôr a mão nas riquezas do Brasil. Tem um peso simbólico grande, né? Sem dúvida alguma. Só que, olha, olhando os dados, a situação é meio paradoxal. O Brasil, na verdade, carece de uma política pública clara para esses minerais críticos. Falta um marco regulatório firme e, o que é crucial, a gente não tem a tecnologia avançada para processar esses materiais e agregar valor aqui dentro. Quer dizer, transformar a matéria-prima em produtos mais complexos, mais caros. Como até aponta o geólogo Luciano Seabra, é vital definir o que fica no país para construir o nosso futuro tecnológico. Senão a gente corre um risco sério de desnacionalização. Essa soberania do discurso parece bem longe da prática, da estratégia real mesmo. E enquanto a gente vê outros países tipo Austrália, Canadá, criando fundos estatais, investindo para produzir e agregar valor lá mesmo, aqui a conversa parece ir na contramão. Tem propostas aí no Congresso para afrouxar o licenciamento ambiental. Parece até um contrassenso, não acha? É muito preocupante. Muito mesmo, porque extrair e refinar terras raras são processos que poluem bastante. Geram rejeitos tóxicos que podem contaminar áreas imensas. A Deutsche Welle até lembrou de uns casos na China onde regiões inteiras foram contaminadas, forçando o deslocamento de populações inteiras. Então essa pressa toda para extrair sem regras ambientais e sociais fortes acaba ameaçando comunidades, o meio ambiente, levanta a questão urgente da justiça ambiental. Agora existem alternativas sim, como, por exemplo, recuperar esses elementos de rejeitos de mineração que já existem, tipos de Mariana, o que poderia ajudar a diminuir o impacto de novas minas, né? Entendi. E aí entra a geopolítica com força total. A China controla o quê? Perto de 90% do refino mundial e, segundo dados do IBRAM, tem 3 vezes mais acordos com mineradoras brasileiras do que os Estados Unidos. O capital chinês está avançando bastante por aqui. Exatamente. E os Estados Unidos, claro, correm atrás. Há relatos de encontros assim meio discretos do Departamento de Estado americano com empresas e gente do governo brasileiro para tentar acelerar a entrada deles no setor. Como aponta outras palavras, essa pressão não é de hoje, mas agora ganha um ar meio oportunista, sabe? Com as tensões comerciais de fundo, usando as terras raras como moeda de troca. E o Brasil fica ali no meio dessa briga, sem um projeto nacional claro, correndo o risco de vender o futuro a preço de banana como a gente já viu antes.
Nesse contexto todo, o sociólogo Boaventura de Souza Santos traz um conceito que eu achei muito pertinente: a ideia de que não existe justiça cognitiva sem soberania epistêmica. O que isso quer dizer na prática? Fascinante como isso se encaixa aqui, né? Basicamente significa que sem autonomia científica, tecnológica e, claro, capacidade de decisão política própria, o Brasil fica preso nessa dependência. A gente exporta o minério bruto, barato, e importa os produtos tecnológicos, caros. É a velha história do ciclo colonial se repetindo, só que agora na era digital, na era da transição energética. Essa falta de soberania epistêmica, essa falta de conhecimento e controle próprios, nos deixa vulneráveis justamente a essa pressão geopolítica que a gente estava falando. Outros países acabam ditando as regras do jogo. Então, tá ficando claro. O nosso subsolo guarda elementos que são cruciais para o século XXI. A grande questão é se o Brasil vai ter a visão estratégica, a capacidade para usar essas chaves e abrir as portas certas para um desenvolvimento que seja realmente soberano, ou se vai continuar sendo só um fornecedor de matéria-prima. É uma escolha, né? Entre ser protagonista na chamada transição verde ou continuar exportando riqueza bruta e importando dependência. É exatamente esse o ponto crucial. O momento exige uma decisão estratégica muito clara. Construir uma política pública que seja soberana de verdade. Isso inclui investir em agregação de valor aqui dentro, ter uma regulação ambiental rigorosa, proteger as comunidades que são afetadas e, fundamentalmente, desenvolver a nossa própria tecnologia. Alternativas como, criar uma empresa pública de refino, fortalecer a pesquisa nas universidades, na Embrapi, ou ter um plano de transição ecológica que seja justa e com participação social, são caminhos possíveis. Mas, para sair do papel, tudo isso depende de vontade política. Vontade de romper com esse modelo extrativista que virou quase o padrão, né? Bom, esperamos que esta edição tenha trazido pontos importantes para a gente pensar sobre esse tema tão estratégico. Os links para as fontes que a gente usou como base para essa edição e também o acesso a outros artigos relacionados estão todos na descrição, tá? Um abraço carinhoso e lembrem-se, o podcast vai ao ar de segunda a sexta às 7 horas, 12 horas e 17 horas e aos sábados ao meio-dia. Até a próxima!